Não é um complexo de inferioridade, é que o Brasil pode fazer muito mais. Falando, por exemplo, o que está se fazendo de reformas? Você está fazendo uma reforma trabalhista só para o setor privado, quando o grande problema é o funcionalismo. Idem com a reforma da Previdência, só para o setor privado e não está se atacando o setor público, que é mais problemático. Eu vou conversar agora com o economista Roberto Luiz Troster sobre renda variável. Esse boom aí do mercado acionário é um reflexo da economia, do que está por vir na economia brasileira ou não? Bom, obviamente, a Bolsa sempre reflete as expectativas de crescimento das empresas. Com taxa de juros mais baixas, tudo mais constante, as bolsas sobem. Tanto lá fora, nos Estados Unidos, o Dow Jones e o índice Nasdaq estão batendo recordes, por conta de que a inflação americana está abaixo das expectativas. Com isso, o movimento de alta de juros vai demorar mais do que esperado, isso impulsiona as bolsas lá fora. Juros mais baixos impulsionam as bolsas no mundo inteiro também. Então, parte é o efeito externo, parte é o efeito interno, especialmente inflação muito abaixo do projetado. Mas toda essa euforia tem razão de ser ou não? Não, é muito pouco para um país como o Brasil. Primeiro, no caso das bolsas de valores, se a gente desvalorizar o índice desde o recorde anterior até agora, ele em dólar está 1/3 do que estava no seu pico em maio de 2008. Se a gente deflacionar ele, fizer a conta, fazer o ajuste pela inflação, está mais ou menos um pouco acima da metade do que estava. Quer dizer, ainda está muito fraco, primeiro. Então, não é algo que entusiasme o desempenho das bolsas de valores. Segundo, o crescimento que a gente está observando agora era o que era projetado há 2, 3 anos atrás. Você não teve uma mudança nas expectativas de crescimento, apesar do governo ter conseguido aprovar tudo o que quis, apesar da inflação estar mais baixa do que esperado, apesar da taxa de câmbio estar estável, quer dizer, apesar de todas essas mudanças e da super safra, a economia ainda não deslanchou. E mais grave do que a economia, o emprego também não está deslanchando. Há uma boa parte de economistas otimistas com a recuperação da economia. Então isso não procede, na sua opinião? Não é motivo para muita animação essa reaçãozinha que está acontecendo agora? Depende do que é ser otimista. O Brasil cresceu 1% esse ano e 2,5% nos próximos, 3% nos próximos, é muito pouco. Quando o mundo está crescendo a 4% e países com estruturas até um pouco mais limitadas que as brasileiras, como Colômbia, Índia, crescendo a taxas acima disso. Se a gente olha o que vai crescer, é para ficar feliz. Se vai crescer em relação ao potencial do país, é muito pouco. Fazendo uma analogia, quando o Brasil joga, a seleção brasileira joga com um paísinho que não tem nenhuma tradição, um país que não tem nenhuma tradição em futebol e ganha de 1-0, é para festejar ou não? Ah, ganhou, é verdade, mas é o esperado e é pouco. É um certo complexo de inferioridade? Não é um complexo de inferioridade, é que o Brasil pode fazer muito mais. Falando, por exemplo, o que está se fazendo de reformas? Você está fazendo uma reforma trabalhista só para o setor privado, quando o grande problema é o funcionalismo. Idem com a reforma da Previdência, só para o setor privado e não está se atacando o setor público, que é mais problemático. Aí, tributação, você está querendo apenas fazer uns remendos. Quer dizer, você hoje tem mais de 50 tributos e isso pode ser reduzido para menos de 10, quer dizer, um imposto sobre valor agregado, um imposto sobre a renda, um imposto sobre a propriedade, quer dizer, você consolidar todos os impostos existentes, mas não, só vão se juntar 3 impostos e o resto fica como é que está. O judiciário, nós julgamos causas que começaram há mais de 30 anos, estão sendo julgadas agora, quer dizer, um judiciário mais eficiente, nós precisamos, temos o judiciário mais caro do mundo e não conseguimos fazer. Nós temos, assim, nós podemos avançar muito mais e estamos nos contentando com avançar pouco.
Eleições no ano que vem, você é otimista com isso ou não? Fator de risco aí, de repente toda essa reaçãozinha pode se inverter dependendo do que acontecer no ano que vem? Sim, agora a grande falha eu acredito que está do lado de cá e não em Brasília. Quer dizer, cada setor empresarial procura apenas medidas que favoreçam o seu setor. Então, um exemplo, agora você está tendo essa discussão da TLP e a TJLP. Estão olhando só uma parte do mercado de crédito e não estão vendo que nós temos que consertar toda a intermediação financeira. Né? Quer dizer, em vez de focar na reforma fiscal, em vez de focar em 2 ou 3 tributos, focar em tudo, ou na reforma trabalhista, ou na do judiciário, na educação. Um exemplo, hoje as universidades estatais são gratuitas, 100% gratuitas. Não se faz uma análise custo-benefício para a sociedade de cada um dos cursos. Quer dizer, hoje um mendigo que compra um pãozinho na padaria, parte do imposto é para pagar a universidade de muita gente que pode pagar por ela. Por que a gente não começa a discutir esse tipo de coisa? Fazia sentido num país da década de 30, 40, esse tipo de gratuidade, e não faz mais hoje em dia. Em diferentes setores, você percebe também que às vezes há uma juventude buscando uma mudança, mas integrantes desse setor impedindo essas mudanças, querendo manter a situação como está, com um certo comodismo, manter ali a situação até em favor próprio, judiciário, política. Você percebe esse movimento? Alguns jovens tentando uma mudança com alguma dificuldade, poucos, mas os antigos com aquele pensamento querendo manter o Brasil assim, atrasado. Eu acho a etimologia da palavra idiota, né, na antiga Grécia, é a pessoa que só olhava para os próprios negócios. E muita gente só olha para si próprio, só o que ele ganha, o que ele perde, muda o resto e não muda eu. E o Brasil pode mudar, o Brasil é conhecido pelo jogo de cintura, só dando um exemplo, carnaval brasileiro é o melhor do mundo, é amador, é gratuito, é no Rio de Janeiro que é tido como uma cidade de gente que não gosta de trabalhar, é rentável. Se a gente assiste os carnavais, a precisão dos desfiles é milimétrica, assim, cronometrado ao segundo, quer dizer, capacidade de fazer o país tem e tem de sobra. Falta essa vontade de todos falar, vamos fazer um Brasil de acordo com o potencial do Brasil. Então, nesse sentido, é um pouco frustrante. Essa semana eu engraxei o sapato lá no centro e me encontrei com o Marcel Solimel, um dos economistas que eu mais admiro no Brasil. Ele estava deprimido, as coisas não avançam, não avançam, não avançam, a participação do Brasil no PIB mundial está decrescendo, quer dizer, o mundo está se modernizando e o Brasil não está acompanhando essa modernização. Você recentemente escreveu sobre política, está sendo bem opinativo, né? Por que agora, nesse momento, você está com essa postura, essa opinião? Bom, o que acontece? A política está feita de um jeito que, além de ser muito caro, o Congresso se auto-perpetua. Né? Quer dizer, os partidos, os deputados eleitos têm canais de televisão, tem toda uma série de verbas para se autopromover, passagens, correios, etc. Né? Então, a minha proposta é a seguinte, não há reeleição. Quer dizer, se alguém é deputado agora, tem que sair e pode-se daqui a 4 anos voltar de novo, ou daqui a 2 anos, mas não pode se reeleger automaticamente, porque não é justo que alguém que tem mais vantagem se reeleja. Então a primeira proposta era não a reeleição. A segunda é fazer o distritinho. Hoje você tem senador que é por estado, mas por conta que você põe um teto número de deputados para cada estado, você tem que estados maiores, um eleitor de um estado menor tem mais representatividade com um estado maior. Então a proposta era o seguinte, divide o país em distritos. São números redondos, são 200 milhões de habitantes, números redondos 500 deputados. Então você faria distritos de 400 mil eleitores. Ou melhor, se você fizesse os distritos um pouco maiores, era uma oportunidade para diminuir
o número de deputados. Então, se em vez dos distritos de 400 mil você fizesse de 500 mil, você reduzia de 500 deputados para 400 deputados. E como você faz no distrito, você gasta menos nas campanhas. E seria um eleito por distrito. Quer dizer, cada eleitor saberia, no meu distrito foi fulano, João Belo, que foi eleito deputado, ou, né? Então, nesse sentido, essa era a proposta. E teve uma receptividade muito boa. Mas eu acho impossível que o Congresso aprove uma mudança dessa magnitude. Em gastos também, as vantagens, os benefícios, tudo isso, né? Um peso enorme para o Estado e atrai mais gente interessada nisso do que realmente exercer a função política, né? Prestar um serviço à sociedade. É isso, porque o que acontece? Se ele vai ser reeleito, ele vai fazer tudo para garantir sua reeleição, vai só focar na reeleição. Se ele não vai ser reeleito, ele vai focar muito mais no país, quer dizer, tira um foco de desvio. Segundo, o que acontece hoje, por conta disso, para ganhar poder, para poder ser reeleito, você loteia o Planalto, quer dizer, o ministro, tais ministérios são para tais partidos, em vez de pôr a pessoa mais técnica. Você acabando com a reeleição, você acaba com esse mecanismo perverso. A reeleição a gente sabe historicamente como é que foi conquistada, né? Foi compra de votos, etc., no governo Fernando Henrique. Olha, não só para presidente, mas para deputado, para senador, tem que acabar com isso. Dá mais chance, é sangue novo, não pode ser alguém que está lá 7, 8 legislaturas, por melhor que seja, sabe, sangue novo, ideias novas, ver o poder de dentro e depois ver o poder de fora. Agora, de fato, você é otimista com as eleições no ano que vem ou não? O que você está vendo aí de opções, o que está aparecendo na mídia? A gente pode realmente esperar uma mudança? Eu acredito sim, quer dizer, frustração é o pré-requisito para qualquer mudança. A sociedade está frustrada com o que está vendo. Então, você tem que estar frustrado com o teu cabelo para você ir no cabeleireiro, você tem que estar frustrado com o teu preparo físico para você fazer academia. Então, eu acho que a sociedade brasileira está frustrada com o desempenho do governo e da economia, então quer mudanças em 2018. Isso é bom. Troster, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Ducascope TV. Obrigado, eu. Luciene Miranda para a Ducascope TV.